Muito bem, entramos já? Estamos ao vivo. Então vamos lá, né? Vamos esperar o pessoal entrar. Deixa eu aqui abaixar, pronto. É isso aí, pessoal entrando. Vamos lá. Você vai fazer no 4G? Vou fazer no 4G. Eu posso usar a internet? Pode. Obrigado, tchau. Tchau. Oi! Apareceu, né, meu assistente? Vai lá, Fefe, vai brincar então. Goodbye. Goodbye, olha lá. Meteu até um inglês aí, ó. Você estava achando que é pouca porcaria. Meteu até um inglês aí. Veja só você. Caramba, pera aí que caiu o negócio aqui. Eita, nós. Não, deu certo aqui. Não, mas não tem importância. Opa, salve aí o pessoal de Teresina, Piauí. Opa, entramos? Boa noite, professor, tudo bem? Tudo bem? Tranquilo? Tranquilo. Tá me vendo? Tá me ouvindo bem? Tá tudo tranquilo? Tá tranquilo. Tô vendo o cenário aí atrás. Ainda vou levantar a polêmica do Tartucci. O Tartuce acha que é uma sauna. Há pessoas que acham que eu estou na selva. Há muita discussão, mas na verdade eu estou numa casa alugada com um temático Tailândia. Não sei bem por que o proprietário gosta tanto da Tailândia, mas isso aqui tem um bicho ainda aqui, ó. Nossa! Pendurado aí. Ué. Coisa feia aqui, ó. É que eu fico com a minha cara aqui na frente, o pessoal não vê. Para Mas proteger. não sei, tem vários artefatos aqui. O proprietário é um grande admirador ali não sei se é Tailândia, Bali, Ásia em geral aqui. Né? Mas é bonito. Cavalo alugado não se olha os dentes, né? Não tem muito o que fazer. Bom, então, deixa eu te apresentar, Emília, sempre o nosso começo aqui tradicional. Hoje a gente vai estar com a professora Emília Queiroz, que é mestre em Direito pela Unicap, com intercâmbio acadêmico com a Universidade Federal de Santa Catarina, especialista pela Escola Superior da Magistratura de Pernambuco, atualmente é presidente da Comissão dos Direitos dos Refugiados da OAB de Pernambuco, coordenadora de pós e professora honorária da ESA Pernambuco, professora do meu curso de São Paulo, membro da BDPRO, da ANEP, o IBDP, e é advogada, né? Advogada militante, e escolheu um tema bastante importante e para advogados, né? Um tema bem pragmático, claro, tem um fundo aí doutrinário violento, mas é um tema bastante pragmático. Bem-vinda, Emília. Obrigado aí por ter aceitado o nosso convite, por estar disponibilizando aí essa horinha para conversar com a gente. Claro, primeiro eu quero agradecer a honra, né? E quero dizer, como boa tiete sua que eu sou, que a partir da pós já comecei a estudar pelos seus livros. Meus alunos que estiverem aqui presentes vão reconhecer muito, porque eu indico a sua obra, eu acho assim esplêndido, o seu volume único. Eles já sabem, né? Aí quando viram a foto, professora, a senhora vai tietar ou vai falar com eles? Vou tietar. Então, por favor, eu já vou avisando, por inexigibilidade de conduta diversa, em alguns momentos eu acho que eu que vou estar lhe perguntando pela curiosidade que eu tenho de estar um momento com o meu referencial teórico, né? Então, vou pedir essa licença poética em alguns momentos para saber também o que você acha sobre esse tema. E é um tema realmente que tem a carga doutrinária muito forte, é um instituto do direito processual francês que a gente importou, e como esses institutos que a gente importa, nem sempre a gente adequa à nossa realidade, às vezes ficam meio capengas, né? A gente pode ver isso ao longo da conversa,
Mas eu escolhi esse tema como um desafio. Na verdade, ainda não escrevi sobre ele, eu estou em fase de escrever. Eu só escrevi há alguns anos, contra razões, num recurso especial, porque foi um tema que me afetou na advocacia, né? E na época, eu vou até, durante a fala, falar um pouquinho sobre esse processo. E só dizendo já assim o desfecho, né? Conseguimos ter sucesso no recurso especial e quando faltavam 3 dias para transitar em julgado, a gente já gastando por conta, né? Que conseguimos manter o valor das astrentes e gastando por conta, faltando 3 dias lá na terra de Bia Presgrave, no Rio Grande do Norte, surgiu um caso idêntico que foi para repercussão geral e aí está encrencado já há 2, 3 anos esperando recurso extraordinário e um dia a gente recebe essas assistentes, né? Vamos ver. Então, é um tema também que, desde o começo da carreira, sempre me instigou. Logo no comecinho, eu lembro que quem aqui for da minha geração, apesar de não parecer, né, professor, a gente tão, com essa aparência tão jovem, no comecinho lá do juizado, que foi entrando 2004, 2005, a questão da multa no código. Aqui em Pernambuco, eu sou de Pernambuco, né? Aqui em Pernambuco virou uma febre, eu acho que no Brasil todo, a questão de demandas contra a editora Globo, que você comprava uma venda casadinha tal, que você fazia uma assinatura de uma revista, ganhava um equipamento e ganhava uma passagem para qualquer lugar do Brasil, né? Na época da Transbrasil, para calcular a minha idade, né? E eu peguei vários clientes, foi meu pezinho de meia do início da advocacia. Amei, né? Direito do consumidor, juizado específico do consumidor, tudo lá em cima, o teto, dando morais bombando. E eu lembro que uma das minhas clientes me chamou muito a atenção. Ela tinha optado por uma passagem para Santa Catarina. Aqui não tem voo direto para Santa Catarina, para ter ideia, né? Que a gente está bem distante. E é uma das passagens mais caras, só é superada pelo Rio Grande do Sul, né? Porto Alegre. E o que foi que eu entrei pedindo? Eu pedi danos morais no teto, claro, né? Todos a gente tem que pedir mais para ver o que recebe, principalmente naquela onda de acesso à justiça nos juizados, e pedi a obrigação de dar passagem em Recife, Santa Catarina, e de volta na data que ela escolhesse. E como praxe, mesmo juizado já entrava pedindo a combinação de multa diária caso não houvesse cumprimento. Foi se desenrolando. Isso foi mais ou menos 2005, 2006, por aí. Foi se desenrolando o processo. Foi totalmente procedente e nós conseguimos o teto. Para ter ideia, na época, o teto era R$ 8.000, eu acho, do juizado especial. Foi o teto de danos morais, mais a obrigação de dar a passagem. E eles não cumpriram a obrigação de dar no tempo certo. E eu lembro que houve um multirão de audiências na execução. Nós tínhamos aqui, na época, um juizado específico para a execução, o cumprimento da sentença. E nesse dia da audiência, estava uma demanda tão em massa aqui que os escritórios iam terceirizando, pedindo a colegas para irem. E na primeira audiência, eles não levaram a passagem também. Eu pedi que aumentasse o valor da multa. O juiz aumentou. Eu acho que estava, na época, em R$ 100 a multa diária. Aí o juiz aumentou para R$ 300. Marcou-se uma outra audiência. Na outra audiência, o advogado que foi não tinha conhecimento da causa e tinham emitido uma passagem para Porto Alegre. Mas a passagem que a minha cliente precisava não foi nem barreira atitudinal. Ela precisava ir para Santa Catarina, porque o noivo dela era de lá, ia ter a festa de noivado, enfim. Foi isso que embasou, inclusive, o teto do dano moral. Então, isso foi levando muito tempo até que eles emitissem a passagem correta. Passou, acho que, anos. E ficou um valor imenso, né? O teto do juizado ainda era R$ 8.000 e o valor da multa ficou mais ou menos em R$ 300.000. Ela já tendo recebido o teto de danos morais. Então, eles deram a passagem e nós ficamos para executar só a multa. E foi uma polêmica, porque não foi só esse caso dela, vários casos estavam com multas imensas, né? E nesse momento eu vi, apesar de ainda estar no começo da carreira, que apesar de cumprir o seu mandato da melhor forma possível para o seu cliente, o advogado ainda é o filtro ético do cliente, né? Aí tivemos uma reunião lá com o juiz desse juizado da execução e ele achou por bem reduzir o valor da multa. O critério que ele usou foi interessante, eu achei. Ele reduziu para o teto máximo, que aí já tinha aumentado na época para R$ 12.000, né? Conversei com a cliente, por incrível
apareça no mundo dos sonhos, ela aceitou e nós nem recorremos nem nada. Aí foi quando eu aprendi, porque hoje eu advogo mais para empresas do que para consumidores, eu aprendi qual é a importância que o advogado tem que dar a essa questão do cumprimento. Da obrigação de fazer, da obrigação de dar ou de não fazer, principalmente, porque muitas vezes você fica tão preocupado com o objeto da pretensão que deixa passar essa questão das multas e muitas vezes é um valor muito maior. E a polêmica que se está hoje é exatamente essa, né? As multas já vencidas podem superar o valor da pretensão, elas podem retroagir, pode haver mudança em relação a elas. Aí é mais ou menos sobre isso que a gente vai falar hoje, né? É, por aí, por aí. Eu tinha uma questão, na verdade, ainda, vamos chamar de preliminar, que sempre me chamou a atenção, e ela precede, claro, o valor consolidado, que é a própria fixação do valor, né? Eu vejo muita dificuldade, porque a lei ela não estabelece critério algum. É evidente que ela não poderia, né? Seria, eu acho que, contrária à própria natureza da medida, se houvesse algum tipo de amarra para o juiz, algum percentual, tomando como base qualquer critério, eu imagino que não seja mesmo esse o caminho, que o caminho seja uma definição casuística, caso a caso e tal. Mas eu sinto falta, e aí eu não sei se isso poderia vir pela lei ou se deveria ser melhor construído pela própria doutrina, de alguns critérios que o juiz pudesse se valer, no caso concreto, para chegar num valor, né? E a gente tem que pensar sempre, porque eu gosto de trabalhar, eu sei que as acidentes podem ser multa fixa, mas aí não perde a graça. Tem que ser aquela multa, tem que ser a multa contínua. Porque o magistrado, ele vai pensar, eu não sei, né? Mas ele deveria pensar na multa unitária, por evento, por dia, por hora, sei lá qual é o critério de periodicidade que ele definiu, e quanto que isso vai representar numa somatória de tempo, né? E qual tem critério? Tem critério? Ou deveria ter? Ou vamos que vamos, Brasil, ame ou deixo, e vamos que vamos. Sim, mas na realidade esse critério é doutrinário, né? Inclusive o professor, nosso colega do Pinga Fogo, outro que eu tieto bastante, o professor Tartucci, escreveu um artigo sobre isso, mas na realidade interpretando os posicionamentos do próprio Jota, né? Apesar de não serem critérios legais, chega-se à conclusão que existem sim algumas bases que podem se prestar para essa fixação, até para evitar um ativismo exacerbado que diferencie muito os julgamentos entre si. Tanto que hoje, esse embargo de divergência que a gente está lá na Corte Especial é exatamente por não haver uma unificação em relação a isso. Mas deve se observar, primeiro, não se vincula diretamente ao valor da pretensão inicial, né? Mas tem que se levar em consideração até o caráter pedagógico dessa multa, tem que se levar em consideração qual é o status econômico do devedor, né? Tem que se vincular também o período da demora, por isso que existe nas espécies de fixação de astrentes, existe aquela que é única, existe a que é gradual, né? E só para você ter ideia, nesse processo que eu disse, que está lá agora no por causa da repercussão geral, foi uma questão aflitiva, porque foi de liberação de medicamento, né? Esse rapaz era nosso cliente contra plano de saúde, chegou ao ponto, mais de 10 anos de tratamento, que ele já não podia ter mais plano e nós não abandonamos, entramos contra o Estado. E eram medicamentos ainda experimentais. Conseguimos eliminar, e na liminar nós pedimos uma multa diária, a gente já entrava pedindo de 5 mil, né? O desembargador, que foi contra o secretário de saúde, determinou uma multa inicial de R$ 500, mas nunca precisou. Era um medicamento tão melindroso que ele só podia ser aplicado no hospital e não era liberado para o paciente. Tinha que se locomover o medicamento, se levar dentro de uma ambulância com um enfermeiro junto para a conservação e tal. Era a cada 15 dias, o protocolo era a Secretaria de Saúde ligava para a casa do paciente e confirmava que estava enviando para o hospital na véspera
tinha alguns pacientes iam até com segurança, porque existia toda uma quadrilha para roubar, que era um medicamento muito caro. E determinada semana não se telefonou. E era a cada 15 dias a aplicação. A aplicação com internamento, ele só ia para casa no outro dia. Aí a esposa dele ligou para mim, eu fui saber da Secretaria de Saúde e fiquei pasma com a situação. Me disseram, não, nós vamos passar 2 meses sem fornecer o medicamento. E era um tipo de medicamento que, na petição inicial, tinha juntado pareceres médicos de universidades americanas, inclusive, dizendo que a descontinuidade seria até pior do que o tratamento, né? Descontinuar era praticamente a morte do paciente. E na liminar já tinha um aspecto bem pesado em relação a isso. Então, ia passar 2 meses sem fornecer, porque só existiam 2 farmacêuticos na Secretaria de Saúde da capital do Recife. Um deles estava de licença-prêmio e o outro entrou de férias, não tinha quem licitasse, né? Aí, por essa questão, eu fui direto lá no gabinete e o desembargador ficou indignado. Como é que não fizeram um esquema de gestão tal e ele botou uma multa diária de R$ 1.000. 2 dias depois, e a gente indo direto para notificar, levava o oficial de justiça lá para notificar. Cada 2 dias eu entrava com uma nova petição pedindo para aumentar. O desespero foi tão grande, porque o desembargador sabia que ele já conhecia a Câmara de Direito Público, aqui é muito experiente, já conhece esses protocolos de tratamento, né? Ele sabia que de fato não podia faltar. E o desespero foi tão grande que durante 10 dias eu ia lá a cada 2 dias, começou a multa diária em R$ 500. Ele foi aumentando, 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 até que chegou uma multa diária de 5.000 e culminou eu pedindo a prisão do secretário de saúde. Aí foi nesse momento que eu soube até depois que fizeram um rodízio de tirar um determinado para o meu cliente e foram fazendo um rodízio assim, entre si. Então, essa questão do valor da multa, eu penso que a lei ia engessar muito se trouxesse algum critério muito formal, porque num caso como esse, que dentro de 10 dias variou de R$ 500 para 5.000, podia ter tolhido o juiz. Mas por quê? Exatamente pelo gravame que ele viu do descaso do devedor, não é? Que uma falta de organização, e claro que era dispensado de licitação numa situação grave como essa. Então, eu acho que ainda é melhor a gente ficar com base doutrinária ou até jurisprudencial para orientar a fixação desse valor, para poder dar liberdade. Porque a natureza das trentes é exatamente, ela é diferente da pretensão em si. Não é de direito material. Ela é exatamente para coagir o devedor, quando o juiz não pode se subrogar a condição do devedor, ele tem que coagi-lo para que cumpra uma obrigação de dar, de fornecer esse medicamento, por exemplo. O próximo passo, eu tinha pedido alternativamente que botasse ele para fazer na rede particular. Dentro de 15 dias não tivesse resolvido, aí seria na conta do SUS, mas numa rede particular. Então, eu acho que deve ficar mesmo, apesar de dar uma certa insegurança, deve ficar a cargo do juiz analisar casuística de dor, quem dizia que tem que ter integridade caso por caso. E você tocou num ponto aí, Emília, que me chama muita atenção, porque eu acho que não é que nos é dado, né, doutrinariamente, como se a questão tivesse resolvida, mas pragmaticamente a história é bem outra, que é a aplicação de atraentes contra o poder público. Pô, o poder público não paga nem eu, quem paga é o Abreu, né? Pô, o administrador público, ele não está nem aí. Verdade. Mas vai estourar essa multa, vai ser 1 milhão de multa. Ele fala, meu amigo, nós já estamos tudo estourado, pode vir. Não vou ser eu, né? Não vou estar mais aqui. Quem vai estar aqui vai ser outro coitado, que vai pegar essa pica aí para pagar esse precatório. Vixe, a hora que vencer esse precatório, eu tô longe. Eu já sou governador, eu já abandonei essa desgraça. Então, eu fico pensando, né? Porque aí, assim, doutrinariamente é muito bonito. Fala assim, não, cabe atraentes contra o poder público. Beleza, ok. Né? Agora, imaginar que a pressão psicológica exercida numa entidade privada ou numa pessoa humana, onde você vai mexer no órgão mais sensível, que é o bolso, é a mesma que você tem com relação ao poder público, querer tapar o sol com a peneira. Né? Com certeza. Tanto que o cabrito aí só cantou, né?
quando falaram que iam meter em cana, né? Porque aí a coisa pega, né? Porque... Mas olha, professor, eu tenho que ter responsabilidade, que tem muito jovem advogado aí que eu convidei. Não é uma coisa que você faça e fica ileso também, né? Mas Sobral Pinto dizia que a advocacia não é para covardes, né? Vamos dizer os pormenores. Eu pedi a prisão porque seria um crime continuado de desobediência. Somando, já saía de juizado especial, já era para prisão mesmo. Aí eu joguei. E nessa época eu tive a falta de sorte que o desembargador entrou de férias. E pela primeira vez ligaram para o meu escritório, não conseguiram falar comigo, conseguiram o telefone da minha casa. Ligaram para mim do gabinete do desembargador, pedindo para que eu fosse até lá. Né? Isso é história de corredor de fórum. Aí eu disse, meu Deus, eu já estava formada há uns 10, 12 anos. Eu disse, pela primeira vez, fiquei até com autoestima alta. Deve ser algum elogio ou eu saio de lá presa. Né? Quem sai presa sou eu. E era um juiz de primeira instância. Eu levei meu sócio, né? Eu disse, qualquer coisa, tu chama o pessoal das prerrogativas, né? Já vai com o celular. Claro. Aí um juiz de primeira instância que estava desembargando naquele mês, tirando as férias do desembargador. E isso é bom para a gente analisar também a formação da racionalidade do juiz, como o desembargador que já está efetivado raciocina e como aquele desembargador peba, né? Aquele juiz que ainda está almejando subir por merecimento raciocina. E quando eu cheguei até ele, eu, pois não, doutor, e eu já vinha com um relacionamento com aquele desembargador que estava sabendo e estava com total empatia com o caso. Aí ele disse, não, eu chamei a senhora aqui porque a senhora sabe com quem a senhora está mexendo. Aí eu disse, sinceramente, não. Aí a senhora pediu a prisão do secretário de saúde da cidade e tal. Sabe com quem está mexendo? Eu disse, sinceramente, excelência, não. Porque, para mim, delinquente é tudo um grupo só. Eu nem faço questão de saber o nome. Aí foi aquela confusão e tal. E, por sorte, ele foi transferido e tal. Aí foi que chegou, voltou o desembargador real, que tinha sido, acho que ele tinha ido para o STJ durante uma semana, voltou, e que efetivou. Então, para você ter esse tipo de advocacia, assim, também você tem que saber que não é uma coisa que seja confortável, né? Mas você tem que estar preparado sempre com o telefone das prerrogativas na mão, né, professor? Não fez nada demais, não fez nada de errado. Público, não, e ele chegou a me questionar, isso é bom para o pessoal ir sabendo, ele chegou a questionar, inclusive, porque está rolando, né? O recurso extraordinário lá no STF, é bom o pessoal saber da discussão também. Ele chegou a perguntar se existia chance palpável de cura ou se o Estado estava jogando dinheiro num saco furado. Aí eu disse, olha, excelência, aí tem hora que você não precisa nem discutir, né? Porque eu ia dizer, olha, excelência, é a questão da dignidade dele, o não sentir dor que ele tem direito. Aí eu disse, veja, ele é um rapaz que tem 4 filhos. Só o que o Estado vai gastar de INSS com a esposa e os filhos é mais barato, tá pagando medicamento mesmo. Aí ele disse, bem pensado, né? Então a gente se depara com barreiras atitudinais do magistrado, do desembargador e, enfim, eles estão com o poder na mão de usar essa estreante da forma que eles entenderem, até porque eles podem, o valor vai depender da intenção deles e implementar ou não, porque eles podem fazer isso até de ofício, né? E isso é uma coisa que deixa a gente, advogado, até um pouco à vontade, porque vai que você esqueceu de pedir na petição inicial, ao longo do processo. O próprio juiz pode tomar a frente disso. É um instituto, e isso diferencia a gente um pouco da França. Porque lá na França se critica muito o Instituto das Astrantes, que é reduzido a uma situação muito privada, né? Por exemplo, lá se limita, na hora da liquidação, ao valor das perdas e danos, por exemplo, e aqui não. Aqui, apesar de ser revertido aos 45 do segundo tempo, né? A gente no anteprojeto era diferente, apesar de ser revertido para o credor e não para um fundo específico, não para o Estado, a gente ainda tem um caráter muito público no sistema de extrentes. Por quê? Porque o juiz pode determinar de ofício, porque vai caber ao juiz a gradação do valor, o tempo de continuidade, todos os critérios. Por quê? Porque as extrentes existem, na realidade, para proteger a decisão judicial, né? Não para proteger o credor. O direito do credor é outro, né? É como se fosse um direito processual, isso. Então, por isso que aqui no Brasil, apesar de ser revertido para o credor, ele tem essa característica mais pública,
porque é um instrumento do juiz de defender a decisão dele, o cumprimento da decisão dele. Que é outra coisa que eu não consigo compreender, né? Pois é. Dar uma natureza pública para o Instituto, poderes do juiz, fixar, aumentar, diminuir, mudar a periodicidade, e o dinheiro fica para a parte contrária. Realmente me falta a compreensão da correlação entre uma coisa e outra, né? Quer dizer... A gente seguir o modelo da ação civil pública, por exemplo, para um fundo determinado, por exemplo, esse caso de medicamentos, né? As ações desse meu processo estão em mais de 500 mil. Podia ser revertido. Não esse, viu? Vamos, deixa eu receber meus honorários em cima delas. Mas brincadeiras, né? Depois eu lembro, né, que até a quarta turma, né, que levantou essa questão num julgamento, de eventualmente ficar a multa até o valor da pretensão principal para a parte contrária e o restante seria revertido ao Estado, né? Uhum. Mas mais uma conversa, né? Mais um bode na sala, vamos dizer assim, que eles tiveram naquela época. Houve, né, até acho que durante o trabalho legislativo do CPC 2015, alguma coisa parecida, né, com isso, mas no final a gente voltou da onde a gente nunca saiu, né? Não, fica tudo... Porque a gente até teve essa discussão, né, lá no Pinga Fogo, porque a gente vai discutir o caso concreto, a gente vai discutir a questão do valor exorbitante ou valor significativo, chame como quiser, e aí a questão do enriquecimento sem causa. Pois é. Porque, para mim, o enriquecimento sem causa ele já é uma realidade independentemente do valor que você vai receber. É verdade. Porque a verdade é que você não tinha que receber nada. Porque não são perdas e danos, né? Pois é. É a primeira questão que você levantou, Emília, da natureza jurídica. Exatamente. Exatamente, porque muitos associam, mas e o tempo que eu passei sem aquela pretensão, sem receber a prestação? Mas isso é outra coisa, inclusive eu vi um comentário seu, eu não lembro se foi no manual ou se foi no volume único, que você fala antes mesmo desse novo regime, você já falava a questão da boa-fé, né, e do excesso de direito do advogado, da parte que não pede para reverter. Quando vê que está ficando muito longa a cobrança da multa e não está dando resultado, não pede para reverter logo em perdas e danos, né? Aí isso é um instituto também que poderia já ser utilizado. O que acontece é que muita gente confunde isso e acha, mas a parte vai ficar no prejuízo. Não, existe, não tem um condão indenizatório, né? Parece que a gente nadou e morreu na praia, porque a gente pegou toda essa teoria da natureza pública das frentes e no final depois mudou o anteprojeto e botou revertida para a parte seguindo o modelo francês, que já é criticado no mundo por causa disso, por ter essa questão do privatismo muito nele. E no final do dia, ainda que haja vantagens ocasionais, né, para a parte, para o seu advogado e tal, a ideia de reverter para a parte contrária, ela vai acabar potencializando os argumentos para diminuição dos valores exagerados. É normal, é natural. Se esse dinheiro fosse para um fundo, se esse dinheiro fosse, mesmo que fosse para o Estado, a impressão, né, de que o sujeito não está se dando bem por conta daquilo, porque para ele não mudou nada. Na verdade, ele foi o peão da história, né, porque ele sofreu para que o dinheiro fosse gerado para outros, né? Mas é aquela história, ao meu cliente, Daniel, o cara ficou tenso que não ia ter o remédio e aí ia morrer. Não ficou super tranquilo, o cara é super de boa. Fala, é óbvio que ele ficou tenso. Então ele teve danos. Bom, se ele teve danos, nós vamos apurar os danos e vamos cobrar. Vamos cobrar do estado de Pernambuco, que foi município de Recife, não sei contra quem é da demanda, que foi quem causou esse dano. Isso é uma coisa. Agora, a questão da multa... O dano moral ou perdas e danos, se ele tivesse uma outra coisa, ou que tivesse que aumentar algum outro cuidador para ele naquele período, né? Aí, a questão é a seguinte, com essa minha cliente, foi um laboratório incrível essa minha açãozinha que eu tive lá no começo contra a Editora Globo, porque quando eu expliquei a ela a questão de multa diária, tal, nem se chamava de acidentes ainda, tal, ela disse, não, doutora, por favor,
Aí eu disse, olha, mas fique tranquila que eu vou pressionar para sair logo. Você quer fazer sua festa de noivado lá em Florianópolis? Estava ela, não, doutora, vai ser minha poupança. Eu troquei. Agora, no lugar da festa de casamento, eu prefiro dinheiro para comprar um apartamento, né? Então, pela parte, deixa rolar. Eu não sei também do lado das empresas, hoje advogando mais para empresas, muitas vezes eu vejo que às vezes, o custo-benefício deles de não se organizarem, né? E vai deixando, mas eu destaco muito o papel do advogado também, não é? De alertar as empresas em relação a isso, que muitas vezes é problema de gerenciamento, de gerenciamento da ligação. E quanto maior a empresa, fica mais sensível a isso, e eu fico, às vezes, com o coração apertado, né? Aí eu acho que o advogado tem um papel fundamental. Fundamental. Eu venho, meu primeiro cliente foi uma instituição financeira. Eita. Hã? A multa por não exibir os extratos. Isso aí pegamos tudo, súmulazinha ali, caiu como uma luva. Embora eu, doutrinariamente, sempre critiquei essa súmula, sempre achei essa súmula totalmente sem sentido, e hoje ela está absolutamente morta e enterrada, né? Ainda que... Prejuízo, né? Ainda que nos habite aí como um zumbizão. Mas é interessante porque eu começo lá a minha advocacia com instituição financeira, tenho instituição financeira até hoje na minha carteira de clientes. Teve uma época da minha vida, eu até brinco, Emília, que eu advogava para instituição financeira, para um plano de saúde e para uma empresa de telefonia. Campeão de bilheteria. Eu assistia aquele filme lá, Advogado do Diabo, com o Keanu Reeves, falava, esse aí, cara, não é de nada. Os caras tudo voando pelo teto, as mulheres peladas voando. Eu falei, que é isso? Isso aí é meu dia a dia. Isso aí, para mim, é fichinha. Eles não sabem de nada. E é interessante porque, principalmente na questão das instituições financeiras, eu posso afiançar que a minha experiência privada é de comida de bola. Comida de bola. Comida de bola, problema de gestão total. Poucos são os descumprimentos conscientes, voluntários. O pessoal fica meio bravo, né? Peitou o juiz, né? Passou a mão, chamou o juiz de moleque, chamou a mãe de padinha, o pai de coxinha, e agora vai diminuir a multa. Na verdade, pelo menos na minha experiência na área bancária, a gente estava conversando lá no Pinga Fogo, né? E o professor Alexandre Freitas Câmara, ele falou algo que me parece absolutamente pertinente para resolver problemas. Tirar nome do Serasa. Você quer um atraso maior de tempo e de vida do que mandar o banco tirar o nome do cara do Serasa, ao invés de oficiar direto o Serasa para tirar o nome do sujeito? Exatamente. Você já tem Bacen Jude, gente, né? Que é uma coisa muito mais impactante. Bloquear a conta inteira. E aí eu vou te dizer, chega uma ordem lá no escritório para tirar o nome do sujeito do Serasa, eu vou dizer para você, para o banco é de uma irrelevância total e absoluta o nome do sujeito ficar no Serasa ou não. O nome dele foi para o Serasa porque é fluxo. Por quê? Porque todo banco tem o seu cadastro interno de devedores. O resultado prático disso é que aquele cara não tira mais dinheiro daquele banco. Ele pode até tirar de outros, mas daquele banco ele não tira. Então, para o próprio banco que incluiu o sujeito no Serasa, tirar o nome dele ou não, não muda nada. Aí você vai me perguntar, então por que eles não tiram? Por conta de um problema de gestão. Operacional. Operacional total. Total. E aí acontece o que aconteceu com a sua cliente, né? Ficam na torcida. Ai, não tira, né? O sujeito vai falar... até porque esse negócio do nome do Serasa é algo que me chama muita atenção. Muita. Porque há uma lenda, né, de que você estar no Serasa é o leproso da idade moderna, né? É como se você estivesse andando pela calçada e vem uma mãe com uma criança, eles olham você de longe e falam, ai, filha, aquele ali está no Serasa, vamos atravessar a rua, para nem passar perto dele, né? Como basicamente a sua vida acabasse, porque o seu nome está no Serasa. Eu não sei, eu não tenho essa impressão, não acho que seja assim. Já estive no Serasa. Já estive no Serasa. Você como empresa, eu falando a experiência dos meus clientes,
Quando tem alguma negativação, e todos já têm aplicativo no celular. De vez em quando, meu celular chega a mensagem: doutora, só falta dizer, doutora, consegui, fui negativado, bora! Abri minha caderneta de poupança. Aí eu, calma. E muitas vezes são devedores contumazes, que uma negativação a mais não vai fazer diferença, porque a jurisprudência já diz que não causa dano moral, só aquele primeiro que entrou tal. Aí, gente, não vão começar a gastar por causa disso, né? Aqui, assim, pela experiência que eu tenho de consumo, muitos acham que ganharam na loteria pela negativação. E no final, a gente não pode culpar também, né? Porque se os bancos, os fornecedores em geral, eles vivem de uma análise custo-benefício, o consumidor faz exatamente a mesma coisa, né? E é natural que faça. Então, eu entro com uma ação para obrigar uma empresa de telefonia a me entregar um celular pré-pago. Quanto custa um celular pré-pago hoje? Não sei, R$ 200? Tenho nem ideia. Vamos chutar que seja R$ 300. Sim. Porque eu comprei e eles não me entregaram um estragado, sei lá. Aí o juiz vai lá e fala assim, olha, entregue sob pena de multa diária de 100. Porra, passou 3 dias, eu já tenho dinheiro para comprar um. Passou 15 dias, já tenho para comprar um pós-pago. Passou um mês, aí já é iPhone. Verdade. Daqui a pouco... assim, o que você vai falar para um cara desse? Falar assim, não, vamos cair para cima aí, vamos para cima. Vamos para cima de quem, doutor? Deixa quieto aí, vamos ganhar uma grana aí, pô. Mas os meus clientes, infelizmente, eu fico me achando uma fracassada como advogada. Eu digo, gente, deixa eu conscientizar vocês, eu sou seu filtro ético, olha e tal, e cooperação. Mas dentro, assim, brincadeiras à parte, dentro do grupo grande que já virou esse comércio, existem aqueles grupinhos, por exemplo, um casal, um senhorzinho que estava investindo tudo, juntando dinheiro para comprar um apartamento. E eu fiquei impressionada que o banco brecou por causa de uma negativação de telefônica, né? Porque ele com a história toda limpa no banco, tal, por causa de uma negativação indevida, de um combo que ele tinha na casa que a filha fez no nome dele, ele nem sabia, ele perdeu naquele momento a chance do imóvel que ele queria, né? Então existem esses casos também, para isso a gente tem que ter mais sensibilidade ainda, porque muitas vezes, e passou um período engraçado essa questão de instituição, passou um período que o governo federal pressionou muito para baixar os juros do crédito imobiliário. Esse foi o período que eu tive mais clientes me procurando, porque sem justificativa palpável, não aprovava, nome limpo, renda, tudo direitinho. Ou seja, baixaram os juros, mas eles podem ter os critérios próprios também de não conceder, né? Então, é uma coisa que acaba você caindo na política de mercado para fica sazonal. Acabam que as ações, nesse caso, ficam sazonais. E o que eu sinto muito, assim, em relação a isso é a questão que aí sim é uma questão de enriquecimento ilícito, porque, tudo bem, ele teve esse dano. Antigamente, para quem os novinhos que estão assistindo, a gente ainda tinha que provar dano moral, gente, né? Professor, não sei se é da minha mesma época, prova dano moral. Aí depois STJ, não, a mera negativação indevida já é passível da indenização por danos morais. Então, acaba que vai se formando todo um mercado acerca disso e a gente vai vendo. Sou uma apaixonada por processo. Processo, para mim, viajo lá, autores italianos e tal. E eu vejo que muitas vezes o processo, eu advogo em família, é usado para vínculo pessoal, questão de consumo é usado como fonte ilícito, e agora que eu estou pelas empresas, eu vejo mais isso. Por sua vez, as empresas muitas vezes não estão dando atenção e eu acho que fica menospreza-se o papel que o processo tem, né? Que devia ser uma coisa mais cara, mais, né? Eu entendo assim, apesar do acesso à justiça, a gente vai vivendo ondas, né? Ondas de massificação de demandas, aí a gente descobre a vírgula do artigo tal, abre espaço para aquilo e eu acho que fica se desmistificando uma coisa que é sacra, né? O pessoal lá vai me matar, da né? Porque o pessoal tem acesso à justiça. Tá? Hoje eu vou sofrer bullying. Não, mas eu acho também que a gente tem que, de repente, a gente está correndo um grande risco nessa discussão de desprezar o caso concreto. Né? Eu acho que
a generalização aqui é o caminho certo para a tragédia. Perfeito. Porque você, por exemplo, comparar uma situação em que o nome não sai do Serasa, e aí você percebe claramente que a inércia do autor da demanda é um ato de má-fé. Verdade. É um ato de má-fé. É um ato de má-fé. Porque ele, a qualquer momento, pode... E isso a gente vê acontecer, né? Você tem lá uma empresa que está com o nome no Serasa e ela tem 2 dias para entrar numa licitação. E se ela entrar na licitação com o nome no Serasa, ela é automaticamente eliminada, ela vai chegar no juiz e falar assim, meu amigo, não tem essa de você mandar o banco tirar. Você vai tirar. Você faz aí o ofício, eu vou lá e entrego, eu vou lá e... Perfeito. Você que vai fazer. Então, é assim. Primeiro, não é uma questão de vida ou morte, teu nome está no Serasa. Começa daí. Segundo, há instrumentos muito hábeis e fáceis de serem aplicados para resolver o teu problema. Então, é o foco na solução que tem que se ter e às vezes se perde isso. Estamos assim. Agora, vamos pegar o seu problema. O sujeito precisa tomar um remédio. Daniel, busca apreensão. Um remédio, você vai lá, pega o remédio, amarra, tal. Não, mas é um remédio que tem que ser transportado de uma forma por alguém que entenda para ser ministrado no sujeito. Então não é só lá e pegar. Você vai lá e pegar e estraga. Ou vai lá pegar e os negros pegam de você, que tem uma quadrilha organizada para roubar esse remédio. Então, na verdade, toda uma estruturação que fica muito difícil para você falar assim, eu fiz o possível. Quer dizer, não, eu fiz o possível como? Aumentando a multa. Eu até acho que, como é órgão público, é uma desgraça. Mas vamos pegar um plano de saúde. Pega um plano de saúde. Né? E aí aquilo, você está lá, dia sim, dia também, dizendo, excelência, não está indo, o cara está mal, nós temos que fazer isso, aumenta a multa, vamos tentar aqui, vai para lá. Porra, aí no final vai aumentando, e chega num valor alto, isso é uma coisa. Essa é uma situação. É totalmente diferente do nome do cara do Serasa, ficou lá 1 ano no Serasa e agora quer 3 milhões de reais. Não dá para comparar essas duas hipóteses. Verdade. Eu costumo brincar o seguinte com meus alunos, eu falo assim, eu, Daniel, não meu nome, eu, pessoa, ficaria no Serasa 1 ano. Ficaria lá e levaria uma cadeira, um isopor, abriria a minha cadeira lá na sede do Serasa, o cara falou, o que você vai fazer? Eu falei, eu venho aqui ficar 1 ano, vou ficar 1 ano aqui, sentar nessa cadeira olhando para você, e na hora que eu sair daqui, você me dá um cheque de 3 milhões de reais. É isso. É isso. E aí, você vai falar, pô, Daniel, mas tem situações de vida e morte que os caras não estão nem aí, pô. E você tá lá, não é que você deixa... então vamos fazer poupança, vamos usar a multa como poupança. Eu nunca fiz isso. Olha os autos lá. A cada 3, 4 dias eu estava peticionando para fazer a coisa virar e os caras resistindo. Pô, como é que você vai comparar uma hipótese dessa com a outra? Não tem como. Caso... E ainda mais agora, né, nesse CPC novo. Primeiro que a gente tem com um capítulo de normas fundamentais, como fica... Eu cada vez mais que eu entro nesse assunto das astrentes, eu não consigo parar de associar a questão da cooperação. Como o advogado do credor vai poder ficar vendo que está aumentando o valor da multa e não dando nada e ele vai ficar calado? Qual é o princípio da cooperação? Todos devem colaborar para que haja o julgamento em tempo razoável e atinja o mérito. Se eu estou fazendo uma poupança para o meu cliente com aquelas astrentes, eu já estou descumprindo o princípio da cooperação. Não é? Porque a questão de condenar em astrentes pode ser de ofício, mas a questão de solicitar que seja convertido em perdas e danos, por exemplo, ou em alguma prestação alternativa que sane aquilo, a gente está na era do negócio das convenções processuais. Podia-se achar um meio termo que solucionasse e desse aquela pretensão. Então, se eu me calo diante disso, eu acho que a minha omissão já está ferindo o princípio da cooperação. Não sei se você pensa assim. Não, sem dúvida, sem dúvida. E da boa-fé. Que é o basilar da boa-fé, né? Claro, claro. Agora, Miriam, me diz o seguinte, nós temos lá um julgamento, né? Em trâmite no STJ, a gente dá um panorama desse julgamento e me diz se a gente corre o risco dessa generalização que a gente acabou de dizer que é o caminho para a tragédia. Pois é, veja que caso tão interessante. Contra a operadora de plano de saúde, um senhor fez um tratamento de fisioterapia
no valor de R$ 20.000, não foi reembolsado. Ele entrou em juízo para pedir esse reembolso de R$ 20.000, né? A multa diária, inicialmente, foi fixada em R$ 500. O processo foi andando, a seguradora fez o depósito a menor dos 20 mil, e hoje, só de astrentes, nós temos 40 vezes esse valor da pretensão, está em mais de R$ 700 mil. E aí tem todo um trâmite que foi passando o processo, e hoje está com embargos de divergência, né? A multa chegou a ser baixada de 700 mil para 100 mil, exatamente levando em consideração o princípio da proporcionalidade. Porque a pretensão, a condenação em si foi R$ 20.000, né? Então, o tribunal ainda achou por bem baixar, não existe um percentual exato, mas seria mais próximo os 100 mil, apesar da condenação ter sido só perto, o valor da causa ser R$ 20.000. Mas, em decisão monocrática, o relator disse que não pode se mexer agora de fato. Aí vem a questão da interpretação que se dá, né? Pelo código, o código só se refere a dívidas vincendas, não em relação a poder mexer nas vencidas. A grande polêmica está sendo essa. Pode-se reduzir o valor das astrentes já vencidas? Aí vem a questão. Existe o Instituto da Preclusão, incide coisa julgada, e pelo os próprios posicionamentos do STJ, a gente vê que, na sua maioria, não existe coisa julgada, mas não existe coisa julgada em relação ao que virá ali para frente. É exatamente esse poder de medida que se dá ao magistrado. Ele condenou em 500 mil, sentiu aquela... É um instrumento, como está no código hoje, para dar liberdade e tirar um engessamento. Ele pode, apesar de ter condenado inicialmente em 500 mil, ele pode baixar para 200, ele pode aumentar para 5 mil, como no meu caso, em 10 dias passou de 500 para 5 mil, né? Mas a questão é se vai poder retroagir naquilo que já passou. E o professor Alexandre Freitas Câmara lá é bem interessante, e Fernanda Tartucci também tem um artigo ainda no Código Antigo criticando isso. E o professor Alexandre é bem radical em dizer que estaria se mexendo no direito adquirido, né? Porque foi um direito de crédito a partir do momento que, ainda que se cumpra 410, que comece a contar a partir da intimação e intimação pessoal do devedor para o pagamento, que é muito discutida essa súmula ainda, se foi superada, se não foi superada. Aí o que existe é um direito de crédito que começou a surgir ali. Se o nosso sistema, o problema está no código, né? Porque o código que tem que ser revertido para o credor. E o código dá liberdade para o juiz, mas o código também só fala nas vincendas. A grande polêmica está sendo essa. Se até agora a gente só teve o voto do relator e mais um ministro com ele, né? O Herman Benjamin pediu vista, eu vi o momento de entrar aqui, o processo foi devolvido ontem, mas o voto dele ainda não está disponível, né? Aí, como fica a questão também, se a gente parar para pensar, da segurança jurídica? Se os demais seguirem esse placar que já está de 2 até agora, em favor de poder retroagir o valor das astrentes devidas, a gente vai ter um ato escandaloso de ativismo judicial, né? Muitas vezes eu vejo que aqui no Brasil o judiciário vem com uma decisão de ativismo que já diminuiu, né? A gente não pode negar. Mas vem para corrigir um problema da legislação, né? Talvez fosse o caso de se fazer alguma coisa para conseguir consertar o que está lá no código, incluir em casos específicos também as vencidas. A ministra Nancy Andrighi, o que acontecia em relação ao assunto, professor, é o seguinte: o STJ sempre se eximiu de enfrentá-lo. E foi assim que eu consegui vitória no recurso especial. Nesse recurso especial, a relatora foi a ministra Nancy Andrighi, e eles sempre usaram a súmula 7, né? Dizendo que era reexame de questões fáticas e probatórias. Então, não cabia em sede de recurso especial. E eles iam se livrando e não enfrentavam esse assunto. Até o dia que questões iam chegando que chamavam muita atenção, ou em relação à exorbitância, ou em relação à miserabilidade do valor, né? Aí a ministra Nancy Andrighi, em um de seus votos, disse que
Apenas em situações excepcionalíssimas pode, em sede de recurso especial, se rever os valores, inclusive das vencidas. É uma decisão contra a legem, né? Eu acho mais justo, até, porque você vai saber a medida só no final. A medida se aquele valor funcionou ou não funcionou. Eu acho que podia até caber. Mas enquanto a lei estiver dessa forma, aí fica uma decisão extremamente contra a legem. Hoje estão fazendo assim, né? Hoje, Então, que é excepcionalíssimo, eles mudam. Então, eu vou abrir uma divergência aqui. Eu não falei nada. Eu não falei nada lá no grupo do Pinga Fogo, porque o pessoal fica muito nervoso, né? Hoje vamos sofrer bullying lá. Eu vou botar o link da live. Então, eu certamente, porque eu sou ali da turma quieta, né? Por que eu digo quieta? Porque eu não acho, sinceramente, que se o STJ entender pela redução, ele estará numa situação de ativismo judicial, como tantos outros exemplos que a gente tem por enquanto. Eu acho que a gente pode entender que a interpretação que ele vai dar não vai ser a melhor, está legítimo, mas eu não vejo aqui essa afronta tão clara à previsão legal, e eu explico por quê. Na minha percepção, quando ele diz prestação vincenda e prestação vencida, ele naturalmente está tratando daquela multa que ainda está sendo aplicada. Porque quando você tem um valor consolidado e a multa deixou de ser aplicada, não existe mais prestação nem vincenda nem vencida. Você tem um valor consolidado. Então, a minha impressão da leitura é dizer o seguinte, olha, eu fixei em 100. Aí passou uma semana, eu não posso, ainda aplicando a multa, dizer, olha, gente, agora ela vai passar a ser 80, mas ela vai passar a ser 80 desde o início. Não, ela vai passar a ser 80 a partir de agora. As prestações vencidas continuam com o valor prévio. E o que me chama a atenção, assim, em especial, é uma técnica de hermenêutica que aí o pessoal, né, que está aí gritando contra a lei e levando muito a sério isso, parece ignorar, né? Não sei se conscientemente ou não, mas vai ignorar, que é a interpretação histórica. Total. Durante o processo legislativo, havia uma regra expressa dizendo, ó, o valor consolidado, seja ele qual for, não pode ser diminuído. Isso estava na lei. E isso não está mais na lei. Não está na lei que foi aprovada. Então, quer dizer, para mim, eu acho muito forte dizer assim, se o STJ entender que pode diminuir, vai ser um escândalo, vai ser contra a legem, é o STJ legislando. Será? Ou será que não? Será que o STJ está realmente representando a vontade do legislador? Certo ou errado? Eu não vou entrar aqui no mérito. Porque o legislador cá entre nós, conscientemente, e aí, de novo, eu insisto, certo ou errado não interessa, ele tirou essa previsão da lei. Então, eu não sei, eu não falei nada lá, porque a última coisa que eu quero na minha vida é discutir processo em grupo de WhatsApp, né? Para isso a gente tem as lives, né? Aliás, ter um grupo de WhatsApp com o motivo processo já é desanimador. Discutir, então, aí já não é comigo. Mas eu vejo assim, sabia, Emiliano? Eu acho que assim, eu acho que há fundamentos para os dois lados, fundamentos legítimos, tal. Eu não acho que o 537, parágrafo 1º aí seja o checkmate, que ele tenha definido por A mais B. Não acho realmente. E acho que o STJ vai decidir aqui dentro de interpretações razoáveis. Eu achei tão interessante um dos votos lá, ainda no... Eu não sei se foi nesse último recurso ou se foi no anterior, porque está cheio de recursos. Esse é um processo bem antigo já. Mas em um dos agravos tem um voto que o relator fala em preclusão lógica. Esse eu achei totalmente temerário. Ele fala em preclusão lógica porque a empresa do plano de saúde já tinha feito o depósito do valor da multa. Mas se não tivesse feito, aqui no Brasil pode-se fazer a execução provisória
fica preso numa conta que só vai sair se a decisão for confirmada no final. Aí o fato da empresa ter feito o depósito nessa conta, que era condição até de continuidade do processo, ele disse que já era preclusão lógica, porque o valor a ser pago dias 30 já estava em juízo. Eu achei surreal essa fundamentação de que não caberia baixar o valor, ele não reconheceu do recurso, mantinha nos 700 mil, porque os 700 e poucos mil já estava depositado numa conta judicial e isso fazia a preclusão lógica do caso. Eu achei bem que... né? Eu tenho a Yara que está nervosa e tal, que teve uma acidente diminuída e tal, mas eu, na verdade, tenho uma teoria que rebate essa história do direito adquirido, porque a minha teoria é a seguinte: quando o juiz... É claro que isso nada é muito técnico, né? Porque nenhum juiz faz isso no caso concreto, mas na minha percepção é o seguinte: a decisão do juiz que declara a ineficácia das acidentes, e aí convalida o valor, lá o valor consolidado, ela é declaratória. Ela não é constitutiva. O juiz declara que as acidentes não funcionaram. E não funcionaram desde quando? Então é aquela história, meu amigo, você tem uma multa sendo aplicada e o sujeito descumpriu a obrigação durante 2 anos, no segundo mês já dava para ver que ele não ia cumprir a obrigação, que você teria que buscar uma alternativa para a obrigação ser cumprida. Então, na verdade, você nunca teve o direito adquirido. Na verdade, você teve direito a 2 meses de multa. Aí eu vou lá, se eu sou o juiz, eu vou lá, calculo esses 2 meses e falo, é esse o valor que você tem. E é óbvio, não sai por aí dizendo, não, eu vou diminuir 50%, 70%, porque isso aí é loteria, isso aí é ridículo. Isso não é critério, isso não tem ciência. Mas para mim é muito claro, eu declaro que houve a perda de eficácia das acidentes a partir de um momento, que é o momento em que eu vejo razoável você entender que aquilo não funcionou. E aí caberia sim a você, credor, ter tomado uma atitude. Então, nem a questão do direito adquirido me emociona muito, porque eu acho que você não tem direito adquirido nenhum. Agora é aquela história, pô, Daniel, mas eu, dia sim, dia também, estava lá enchendo o saco do juiz, pô. Eu estava sempre lá. Então, perceba, se é essa a situação, se ficou 2 anos, você a cada 15 dias tentando alguma coisa nova e nada funcionando, aí, meu amigão, é 2 anos de acidente. Ah, mas aí dá 1 milhão, dá 2 milhões, aí dá o que der, meu amigo. Aí vai, entuba a grana. Né? Agora. E a gente volta para a questão da natureza, não é? Que não é a natureza indenizatória que todo mundo associa. O professor Tartucci está levantando aqui. Ele está dizendo que eu estou na praia há 7 meses sem trabalhar, só fazendo live. Eu, na verdade, não estou há tanto tempo na praia. Gostaria de ter estado 7 meses. Estou há 3 meses na praia. Por mim, ficaria aqui para sempre. Mas venho trabalhando. Não venho trabalhando muito mesmo também, não. Trabalho o que eu preciso. E estou aproveitando bastante a praia. Mas trabalho sim, Tartucci. É uma coisinha ou outra que o Tartucci ele trabalha muito, né? Eu passei dessa época, eu já estou rumo à aposentadoria, então já estou tirando o pé do acelerador. Já estou querendo aproveitar mais a vida. Mas estamos aí, né? Tartucci é meu hater, não, como é que chama? Hater, né? Segue os outros, né? Hater, né? É isso. Tartucci é o meu hater da internet. Contra você, né? Olha ele, olha lá. É ele. É hater. Bom, Emília, nós temos mais 1 minutinho só de live. Eu queria agradecer de novo a sua presença aqui. Foi muito legal o nosso bate-papo. Acho que o pessoal aproveitou. Um tema, como a gente adiantou, né, bastante prático e que está na iminência aí, para o mal ou para o bem, de ser resolvido, né, pela Corte Especial. Ainda que tenha um reflexo constitucional, de repente o STF também vai ter que dar um pito em algum momento, mas a gente já vai ter uma posição, pelo menos da STJ, acho que vai ser importante. Então, eu queria agradecer, né, a sua presença e deixo contigo aí o encerramento oficial da live de hoje. Tá bom. Quero mais uma vez agradecer, dizer que essa live foi muito importante para mim, de eu ter acesso ao meu referencial teórico, né? Acabei lhe perguntando mais do que respondi. E uma honra a todos que estão aí presentes. Marco Aurélio, lá do Pé de Vista, que eu sou colunista também. Beijo a todos. Professor Tartucci, que eu licitei aqui. Fernanda Tartucci também. Então,
Beijo grande, vamos seguindo e já deixo o convite de você fazer uma live lá no Elas no Processo, tá? Convite em público aí, já tá intimado, tá bom? Vamos lá, vamos combinar. Tá tudo falar que eu só faço live mesmo, então vamos fazer mais uma, né? Vamos aproveitar Elas no Processo lá. Valeu, professor. Obrigada pela generosidade. Valeu, Emília, brigadão. Tchau, gente, abraço.